Josué, capítulo 7, verso 1 a 26. Antes de nós lermos, eu queria começar dizendo aos irmãos, fazendo, aliás, algumas perguntas, quanto custa a realização de um desejo pecaminoso nosso? O que você faria se você pudesse conhecer o peso de cada pecado que você já cometeu? Talvez você chegue à conclusão que, de fato, alguns valeram a pena, talvez foram necessários, ou você pode dizer que havia motivos para isso. Mas e se eu te dissesse que cada pecado seu está te levando em direção à morte? O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, de maneira que ninguém vai escapar desse futuro. Daqui a alguns anos, pode até ser que determinados pecados poderão ser esquecidos, mas daqui a um século, todos os desejos e realizações de cada pessoa que está aqui hoje não vão existir mais. Meu ponto é que cada pecado que eu e você já cometemos, havia uma falsa promessa. E nós preferimos abraçar ela ao invés das promessas de Deus. Por isso, se levarmos em consideração o custo do pecado, qual que é a nossa resposta? Há pecados que são aceitáveis, há aqueles que não são tão escandalosos assim. Talvez nós possamos pensar que uma mensagem como essa não vale para mim. E aí eu preciso te dizer que a palavra de Deus nos diz que se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa noite eu quero convidar você para embarcar comigo na história de um homem que julgou ser vantajoso se dar algumas concessões. Acompanhe comigo a leitura. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatiga ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens ali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as suas famílias. E a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel.
Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o Israel apedrejou. E, depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. No capítulo 6, nós vimos que Deus confiou a Josué uma estratégia militar minuciosa de como ele deveria conquistar a primeira cidade cananita, Jericó. A geografia de Canaã nos mostra que Jericó, assim como Ai, eram fortalezas que ficavam em uma região montanhosa da Palestina. E, nesse sentido, conquistar essas fortalezas seria muito importante, porque elas funcionariam como uma base de batalha para Israel usar. O problema é que Israel segue para Ai de maneira imprópria e acaba tendo seu primeiro fracasso. No versículo 1, o texto nos antecipa o que aconteceu. Ele diz que a ira do Senhor se acendeu por causa do pecado de um homem. E, curiosamente, quando o texto se encerra, ele diz: o Senhor apagou o furor da sua ira. A questão é, por que o Senhor se irou? O ponto do nosso texto é nos mostrar que nós temos uma inclinação muito forte em tratar levianamente o nosso pecado. Veja que, ao passo que nós não tratamos o pecado como deveria, Josué nos adverte que Deus não fará como nós fazemos. Ele trata o pecado seriamente. Em nossas exposições nós temos visto vários ídolos do coração que nós nos apropriamos. E hoje eu quero tratar sobre o custo do pecado. Por essa razão eu quero dar a você 4 motivos para que você não trate mais levianamente o seu pecado. O primeiro motivo é: o pecado resulta em fracasso para nós. Uma das mentiras que o pecado nos leva a acreditar é que ele pode ser benéfico para a gente, o que nos seduz a ponto de confiarmos que de fato pode ser proveitoso errar. O problema da sedução do pecado é que esse tipo de visão que ele produz faz com que justifiquemos as nossas transgressões, porque elas são aceitáveis e talvez foram feitas por uma boa motivação. Mas isso é um engano, e é justamente o que acontece a Israel. Os 5 primeiros versículos do capítulo 7 de Josué se trata de uma descrição do fracasso do pecado. No versículo 3, nós vemos que Israel age precipitadamente diante da incursão militar que tinham à frente. O que se destaca nessa narrativa, em um primeiro momento, é que, enquanto na batalha de Jericó, Josué aguarda ordens do Senhor, aqui na batalha de Ai ele toma uma iniciativa isolada. Não há registro no texto que indique que o Senhor havia ordenado aquele ataque. Josué havia sido um espia bem-sucedido em sua juventude, e por isso aqui ele apressadamente resolve aplicar o mesmo tipo de estratégia que o havia levado ao sucesso. O problema disso é que a má decisão de Josué em tomar uma iniciativa não ordenada por Deus dá início a uma sucessão desastrosa de fracassos. Quando os espias voltaram de Ai, eles informam a Josué que não é necessário que vá todo o povo. E isso era uma atitude de desobediência
desobediência de Israel, porque o Senhor havia determinado meticulosamente a maneira como o povo deveria entrar em batalha. No entanto, a lei do Senhor não é considerada aqui. Em Deuteronômio capítulo 20, nós vemos o Senhor ordenando a Moisés, o antecessor de Josué, que quando o povo se preparasse para a batalha, deveria haver um tipo de convocação que envolveria todo o Israel. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 20 de Deuteronômio, o Senhor diz a Israel que quando estivessem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantaria e falaria ao povo dizendo: escute, povo de Israel. E no versículo 9 de Deuteronômio, o texto diz que quando os oficiais do exército de Israel identificassem aqueles que estavam prontos para a batalha, a ordem era: quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Isso significa que as batalhas eram destinadas a todo o Israel. Homens de todas as tribos deveriam ser convocados. O que é reforçado pelo capítulo 1 de Josué, em que os representantes de cada tribo juram diante de Deus que estariam comprometidos com as batalhas do Senhor. Apesar disso, Israel desobedece à lei. E o texto mostra que o que motiva isso é uma visão inadequada do inimigo que estava à frente de Israel. Ai, em comparação a Jericó, era uma fortaleza muito pequena. E, aparentemente, a lógica usada pelos espias era apropriada. Se Jericó era uma fortaleza maior e mais temida, tombou, o que se dirá de Ai? Logo nós poderemos vencer. O problema desse tipo de lógica é que há um erro duplo implícito nela. Por um lado, há uma arrogância dos espias que os levam a considerar que não seria necessário tanto esforço assim para vencer o seu inimigo. Por outro, há uma diminuição do inimigo. Veja a fala dos espias: basta uns 2 ou 3 mil homens. Eles subestimam Ai. E lembrem-se que as batalhas cananitas retratam um contexto maior da punição de Deus sobre as cidades dos homens. Ai, como Jericó tipificava o inimigo do reino, era um reino parasitário, o que na vida dos cristãos representa os inimigos de nossa alma: o mundo, o pecado e o diabo. E aqui fica nítido que todas as vezes que subestimamos os nossos inimigos, o fracasso é iminente. Veja que há uma indisposição de Israel ao sacrifício. Os espias dizem: não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O problema disso é que a diminuição de nossos inimigos nos leva a justificarmos a nossa recusa ao sacrifício e à vigilância. E o que percebemos é que pareceu muito bom aos olhos de Josué as informações trazidas pelos espias. Ele agarra com o coração maus conselhos. Ele confia em uma análise equivocada dos espias. E o texto mostra que a estratégia orientada pelos espias é seguida por Josué e pelo povo. Apenas uns 3 mil homens são enviados à batalha. E o resultado desse empreendimento precipitado é uma derrota vergonhosa para Israel. Como presas que fogem de um leão, Israel foge de Ai. Alguns soldados são mortos e os sinais para se conquistar a terra de Canaã não eram positivos. O versículo 5 mostra que, à medida que Israel é enfraquecido pela resistência de Ai, o inimigo se fortalece. O texto mostra a situação irônica que Israel acabou se metendo. Toda a campanha épica de Israel, ao atravessar o deserto, vencendo seus inimigos, provoca uma reação comum nos cananitas. É recorrente em Josué o registro de que a fama da campanha de Israel produziu terror naqueles povos. O versículo 5 mostra que a expressão que é usada por Josué para descrever o estado dos israelitas após o seu fracasso é a mesma que descrevia o terror dos cananitas. Ele diz: o coração do povo se derreteu como água. O pecado traz angústias às nossas almas. Desde a queda no Éden, o homem tem sofrido as consequências profundas do terror que a vergonha e o fracasso trazem. O pecado resulta em uma punição que traz sofrimentos para a nossa vida. Observe que os fracassos espirituais que nós temos se originam no fato do pecado. E as consequências disso são sérias, porque colocamos muito a perder quando pecamos. E o fruto disso é amargo para nós. São angústias, medo, vergonha. O pecado coloca o propósito para o qual fomos criados em oposição à nossa vontade. Por isso nós nos tornamos infelizes, insatisfeitos, incompletos. Tudo isso porque há pecado em nós.
O segundo motivo que você precisa considerar para não tratar levianamente o seu pecado é que o pecado quebra a nossa relação pactual com Deus. Uma das razões pela qual nós não tratamos o nosso pecado com a seriedade devida é que nós não desejamos medir a sua malignidade. Teologicamente, isso significa que para as faculdades de nossa alma, como no caso de nosso intelecto, nós não vemos o pecado como ele é de fato. O resultado é que tratamos o pecado como um simples desvio comportamental, e isso implica numa visão distorcida do que é pecado. O Catecismo Maior de Westminster responde a essa pergunta, o que é pecado, dizendo que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Isso significa que o pecado é qualquer quebra de uma cláusula contratual em nosso relacionamento com Deus. A teologia reformada tem procurado um meio objetivo de entender qual é o fundamento de nosso relacionamento com Deus. E a resposta que nós temos tido é que Deus se relaciona conosco por meio de um pacto. Isso pressupõe, de fato, que nosso relacionamento com Deus é contratual. No Antigo Oriente Próximo, os pactos foram um elemento fundante para a política internacional dos dias de Josué. Então, povos como os egípcios, acadianos, cananitas, incluindo Israel, desenvolvem esse tipo de prática para facilitar um relacionamento diplomático entre os povos. Michael Horton, em seu livro O Deus da Promessa, diz que esse tipo de dispositivo internacional tem surgimento na providência de Deus. E, segundo Horton, devemos levar isso em consideração por dois motivos. Primeiro, o Senhor criou a base para a justiça e a segurança no mundo de trapaceiros. Assim, Deus, na história, providencia meios para que a proteção dos povos e o cumprimento da justiça seja possível. Segundo, os pactos internacionais possibilitariam um contexto adequado para o relacionamento que Deus estabeleceria com Israel. Assim, para Horton, há um paralelo entre as alianças bíblicas e as alianças internacionais do Antigo Oriente Próximo, que acabavam se dando em forma de tratados entre suzeranos e vassalos. Nesse tipo de relação de suzerania, um reino mais forte estabelecia uma forma de contrato com reinos menores. E nesse contrato havia uma troca de benefícios e deveres. O teólogo alemão Gerhard von Rad, em sua Teologia do Antigo Testamento, vai dizer que as alianças bíblicas desempenham semelhante função na relação vassalo, que é Israel, com o seu suzerano, que é o Senhor. E von Rad vai dizer que fazer aliança era criar uma situação de integridade, de ordem e de retidão entre as duas partes, com o propósito de alcançar fundamentos jurídicos de uma vida em comum. No caso, entre Deus e o homem. E é justamente esse tipo de relação pactual que determina objetivamente aquilo que é transgressão e como deve ser a relação entre Senhor e servo. Se olharmos o versículo 6, claramente nós vemos Josué e os chefes das casas de Israel conscientes desse tipo de relação. O texto diz que Josué e os anciãos estavam diante da arca do Senhor. A narrativa chega a mencionar que eles esperam diante da arca até a tarde. Ou seja, aqui é evidente a noção para Josué de que o vassalo se apresenta diante de seu senhor pactual, porque a arca representava a presença pactual do Senhor. E é por isso que é a presença do Senhor que está ali com eles. Josué se apresenta para exigir respostas desse seu Senhor pactual, que é Deus. O que é reforçado no versículo 7, quando Josué questiona a Deus dizendo: por que nos fizeste passar o Jordão? Antes tivéssemos ficado do outro lado. E aqui fica explícito que Josué questiona as promessas pactuais. Ele está ciente da relação contratual que o Senhor tinha com o povo, e ele questiona Deus com base nos termos da aliança. Um dos termos estabelecidos no pacto era a promessa de que o Senhor entregaria a terra nas mãos de Israel. No entanto, diante desse fracasso, aparentemente isso estava em xeque, o que faz ficar evidente a reação de Josué em culpar a Deus pelo seu fracasso. O versículo 27 do capítulo 6 de Josué nos diz que, após a batalha de Jericó, a fama de Josué se espalhou e cresceu. Apesar de, em um primeiro momento, isso ser visto como um sinal positivo,
é de se pressupor que ele estava tão confiante em si, a ponto de confiar em conselhos que violariam o pacto com Deus. Prova disso é que ele termina o seu questionamento ao Senhor dizendo no verso 9, o que farás ao teu grande nome? Veja que Josué se exime da responsabilidade no fracasso. Ele faz isso ao mesmo tempo em que ele se queixa da possibilidade de ter o seu nome apagado da face da terra. É como se Josué dissesse a Deus que a vergonha do fracasso era do Senhor, e por isso era responsabilidade de Deus restaurar a sua própria reputação. O que, diante dessa situação, não parece que Josué está preocupado com a glória do nome de Deus, mas ele está preocupado com a glória do seu próprio nome. Isso deveria nos fazer perguntarmos, diante dos nossos fracassos, nós estamos mais preocupados com a nossa reputação e fama ou com a glória do nome de Deus? Então Deus responde a Josué. O verso 10 diz que Deus o pergunta, por que você está prostrado sobre o seu rosto? O Senhor inquire Josué a respeito da maneira como ele havia se apresentado. Josué se apresenta como alguém que se faz de vítima e não sabe por que fracassou. E a resposta do Senhor a Josué é evidentemente apelativa. Ele diz, Israel pecou, quebraram a minha aliança. O diálogo que é estabelecido pelo Senhor pressupõe várias cláusulas contratuais que estavam sendo quebradas. E é apelativo porque ele apela para o pacto, o mesmo pacto que Josué recorreu para ter respostas. Por isso, a resposta do Senhor claramente tem o propósito de direcionar o seu foco para o problema real. Porque até então o diálogo de Josué mais parecia um tipo de relutância em admitir que ele havia perdido. Mas o Senhor o mostra, Israel pecou. O motivo do fracasso é a transgressão pactual. A maneira como o texto descreveu o fracasso de Israel nos 5 primeiros versículos evocam as punições que Deus havia estabelecido em sua aliança. Deuteronômio nos apresenta as cláusulas contratuais que permitiam que o Senhor exercesse juízo sobre o povo. Ou seja, em caso de quebra da aliança, Deus aplicaria um dos tipos de sanções que haviam sido previamente acordadas com todo o Israel. E a cláusula que está sendo aplicada aqui em Josué 7, claramente tem a ver com o que é registrado em Deuteronômio 28, verso 5. Acompanhe comigo a leitura. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objetos de espanto para todos os reinos da terra. Ou seja, diante da infidelidade e desobediência de Israel, para que o povo fosse disciplinado, o Senhor poderia trazer fracassos nas batalhas. E o pacto foi feito. O motivo? A acusação do Senhor é muito séria contra Israel. No verso 11, o Senhor diz, me desobedeceram, furtaram, mentiram e esconderam porque tomaram das coisas condenadas. Durante a batalha de Jericó, no capítulo 6 de Josué, o Senhor havia informado sobre as coisas condenadas. No verso 18 do capítulo 6, o Senhor advertiu Israel de que se alguém tomasse das coisas condenadas, atrairia maldição sobre todo o arraial do povo. E a coisa mais terrível, mais obscura que pode acontecer ao povo de Deus, não é o fracasso pessoal. Não se trata da perda de bens ou da humilhação pública. A coisa mais terrível que pode nos acontecer é a perda da presença do Senhor. E nesse sentido, um dos salmos que me espantam quando eu leio é o Salmo 106. Nele diz que o Senhor deu prosperidade ao povo, mas envia magreza às suas almas. E no caso de Josué, se o pecado não fosse tratado, Deus os diz no verso 12, não continuarei com vocês. Nesse momento o Senhor está tratando a soberba do povo. O profeta Isaías diz que a arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada, porque só o Senhor será exaltado. O Senhor contrapõe a arrogância dos espias ao confiarem que o sucesso dependia apenas deles. A resposta do Senhor é de que a vitória sobre os inimigos do reino acontece apenas porque a presença pactual dele estava no meio de Israel. O menor dos problemas para Josué era ter perdido uma batalha de 36 homens. O grande problema era a presença do pecado. E ainda que o povo houvesse quebrado uma cláusula contratual, o texto nos mostra que o Senhor permaneceria fiel. Porque o Senhor propõe a Josué a maneira pela qual o problema seria resolvido. No verso 13, Deus diz,
santifique o povo. Isso demonstra que nessa relação pactual, o vassalo, que é todo o Israel, deveria se apresentar ao seu suzerano, que é Deus. Por isso, Deus ordena a preparação de todo o povo para prestar contas ao seu Senhor pactual. E Deus é meticuloso na sua determinação. Ele diz: vocês se apresentarão segundo suas tribos. O curioso de se chamar todo o povo é que o versículo 1 mostra que o texto pressupõe a fonte de todo o fracasso. O Senhor conhecia Acã, mas o procedimento de fazer com que cada tribo se apresentasse diante de Deus tem a finalidade de mostrar ao povo as dimensões pactuais de seu relacionamento com o Senhor. E o Senhor demonstra graça a Israel, porque ele se compromete a revelar quem de fato havia comprometido a relação pactual do povo com Deus. Portanto, o nosso relacionamento com Deus deve reunir fé e obediência. Em nossos dias, nós temos visto um cristianismo raquítico que quer separar isso. As pessoas querem o Deus do amor, a sua graça, as suas bênçãos, mas elas não querem amá-lo porque não querem obedecê-lo. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós deveríamos nos sentir humilhados, porque o nosso amor a Deus é muito pequeno e ganancioso. Nós dizemos que amamos a Deus, quando na verdade não somos fiéis a Ele. E Jesus resume a lei dizendo que o que Deus requer de nós é que o amemos de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Levando em consideração que este é o resumo da lei, isso significa que o nosso amor por Deus é muito imperfeito, porque todas as vezes que nós quebramos qualquer mandamento, ou seja, quando nós pecamos, é como se disséssemos: eu odeio Deus, eu não o amo de verdade. E por que é possível nós dizermos isso? O Evangelho de João nos mostra que, ao se despedir dos discípulos antes da sua crucificação, Jesus os diz repetidamente: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O fato é que não dá para separar fé e obediência. Essa é uma contraposição direta ao nominalismo cristão. Há pessoas que professam crer em Jesus, mas não o amam porque não obedecem. E o terceiro motivo, e esse é muito sério: não é possível esconder para sempre os nossos pecados. A ordem do Senhor para Josué foi de reunir todo Israel. No dia seguinte à apresentação de Josué e dos anciãos diante de Deus, todo o povo santificado deveria ser reunido em assembleia. O verso 16 mostra que Josué reúne todo Israel e ele obedece a uma cuidadosa identificação sequencial de grupos específicos do povo. Então, ele começa a partir de todo Israel e organiza o povo conforme suas tribos. Ele inicia um processo de lançar sortes para buscar identificar quem de fato havia tomado das coisas condenadas. É separada a tribo de Judá. Dela, a família dos Zeraitas é indicada. E então a casa de Zabdi é apontada. Todos os homens dessa casa foram apresentados à assembleia do povo e finalmente o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, que havia tomado das coisas condenadas. O procedimento seguido por Josué no texto tem duas funções básicas. Primeiramente, o método seguido por ele acompanha uma hierarquia social estabelecida pelo pacto. O objetivo disso era a preservação da estrutura pactual, mesmo quando o pecado de apenas um indivíduo seria punido. Isso mostra a relação orgânica que o povo tem, porque o pecado afetava cada parte da congregação do povo. Segundo, isso mostrava a cada fração do povo que pecado algum pode ficar escondido. Isso é muito importante para o tratamento do pecado. Porque quando nós tratamos do pecado, não deve existir uma ação corporativa para escondê-lo. Pelo contrário, é função de cada membro do povo de Deus ter o comprometimento em tratar os pecados em busca da pureza. Acã se apresenta à assembleia de tribos reunidas e fica diante de Josué. A narração do diálogo entre Josué e Acã expõe uma descrição detalhada de como o pecado nos seduz e leva o nosso coração a desobedecer a Deus. A tentação de Acã mostra uma das facetas de como o pecado age. E nós percebemos que o pecado procura conquistar determinadas partes de nossa vida. No verso 21, vemos que a primeira parte que o pecado domina quando nos leva à queda são os nossos sentidos. Acã diz que a sua tentação aconteceu assim e assim. E quando ele ouviu, ele se sente atraído.
Perceba que o pecado começa agindo da maneira como nós o enxergamos. E, nesse sentido, os olhos cumprem a função de ser portões para a nossa alma. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus diz que os olhos são as lâmpadas do corpo e que, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas, se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. É curioso que as palavras de Acã são muito semelhantes à descrição da enganação de Eva no Éden. Gênesis capítulo 3 nos diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos para Eva. Isso indica que, quando nós falamos dos nossos sentidos, o pecado procura se parecer agradável para nós. Porque o pecado trabalha pelo poder da ilusão. Ele nos leva a acreditar que ele de fato é bom e é belo. E o fato é que as tentações procuram nos lesar a mente, porque elas nos fazem esquecermos de tudo aquilo que Deus diz e passamos a acreditar naquilo que estamos vendo. O pecado torna aquilo que é evidente em algo enganoso. As palavras de Deus se tornam como um eco muito fraco e distante do nosso ouvido. O que o pecado quer é tirar os nossos olhos de Deus, em quem nós devemos buscar todo o nosso prazer. Por isso ele começa pelo domínio dos sentidos. O texto mostra que o pecado não para diante dos portões da nossa alma, que são os olhos. A segunda parte que ele afeta são as nossas motivações. Observe que a descrição dada por Acã das coisas condenadas que ele havia tomado se relacionam com motivações do seu coração. Acã diz ter tomado uma boa capa babilônica, prata e ouro. Uma capa babilônica nos dias de Josué era uma vestimenta muito elegante. E nós sabemos bem que as roupas podem dizer muito sobre o status social de alguém. Francis Schaeffer, comentando sobre esse episódio, diz que esse tipo de túnica marcava alguém como sendo da última moda, como pertencente à alta sociedade. O que nos mostra que o que Acã desejava ao tomar um objeto como este era ser marcado por uma aparência de sucesso e como alguém de prestígio. E a prata e o ouro são coisas muito fáceis de se entender, porque elas têm a ver com o poder monetário. O problema do dinheiro é que a motivação para tê-lo pode ser qualquer coisa. O poder que ele oferece aumenta a ambição do nosso coração. O poder que ele oferece torna o nosso coração corrupto, de maneira que os homens são levados a também fazer qualquer coisa para adquiri-lo. E no caso de Acã, ele sacrifica compromissos pactuais. O problema não era o seu desejo de acumular riquezas. O problema de Acã era o fato de que o ouro e a prata eram destinados aos depósitos do Senhor. E por isso ele rouba a Deus. Acã vê essas coisas e fica fascinado. Imaginem só um nômade do Antigo Oriente Próximo, de um povo descendente de escravos, encontra a oportunidade de obter status e poder. O resultado disso, ele fala com a própria boca. Cobicei essas coisas e peguei para mim. A terceira parte que o pecado afeta em nós é o nosso coração. Isso significa que a partir do momento em que ele arromba os portões da nossa alma, ele mexe com as nossas motivações, ele nos faz desejá-lo. E isso tem a ver com o nosso coração. O pecado de Acã é uma quebra contratual do 10º mandamento. O 10º mandamento é não cobiçarás. Ele é uma declaração de que ninguém pode estar isento do pecado. Por exemplo, vamos pegar o 6º, 7º e 8º mandamento. As proibições deles são: não matarás, não adulterarás e não furtarás. É bem possível que a maioria de nós responda a esses 3 mandamentos dizendo que nunca os quebramos. Mas, quando nós levamos o 10º mandamento em consideração, as coisas mudam. No Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que o pecado não é apenas aquilo que é praticado exteriormente, mas o próprio desejo, que é a cobiça, também é pecado. John Frame, em seu livro A Doutrina da Vida Cristã, faz um comentário muito preciso sobre o enfoque do 10º mandamento no coração. E nesse sentido, ele diz que se jogarmos os 3 mandamentos que mencionei aqui, à luz do 10º mandamento, não cobiçarás, a situação seria a seguinte: para assassinar alguém, devemos primeiro desejar matá-lo. E Jesus encontra esse desejo de assassinar na ira injusta. Para cometer adultério, é preciso primeiro desejar o cônjuge de alguém. E Jesus identifica esse desejo com um pensamento impuro. E por fim, para roubar, é preciso primeiro desejar algo do próximo. Ou seja, ninguém pode estar isento da lei. Por isso o apóstolo Paulo diz:
todos pecaram e carecem da glória de Deus. O último estágio que o pecado procura afetar é a nossa própria casa. Acã diz que, após tomar aqueles objetos condenados, ele os esconde na sua própria tenda. Isso aponta para algumas realidades da vida. Primeiro, o seu pecado domina a sua vida privada. Muitos cristãos têm vivido como Acã, enterrando seus pecados para escondê-los. Isso acontece porque quando a sedução enganosa do pecado se vai, ele fica como realmente ele é. Cada pecado, indistintamente, é maligno, é repugnante. Ele traz vergonha a quem comete. E o resultado disso é a nossa tentativa de escondê-lo. Porque nós não queremos que as pessoas ao nosso redor saibam o que abrigamos dentro de nós. A maior parte dos pecados dos cristãos está nessa categoria. São os pecados secretos. Eles são desconhecidos por todos, mas eles crescem e se alimentam dentro de nossas próprias casas. A segunda realidade que a ação de Acã evidencia é o poder que o pecado tem de afetar os que estão nas nossas casas. É fácil pecarmos porque pensamos que foi uma decisão deliberada nossa. Nós separamos os nossos pecados particulares dos nossos relacionamentos interpessoais. E a história de Acã nos mostra que isso é enganoso, porque o seu pecado afeta toda a sua casa. Em muitas situações é abrigado dentro de nossos lares coisas e comportamentos impuros. E aí abrigamos em nossas casas um cônjuge que é totalmente distinto no lar do que ele é socialmente. Abrigamos um cônjuge violento ou infiel. Nós abrigamos filhos que são exemplares na escola, mas que desonram os pais em casa. O que dirá então dos pensamentos impuros? Aqueles pensamentos que nós cultivamos em nossa casa, de ódio, de lascívia, de ambição ou de orgulho. E isso eu estou falando de nós mesmos. Não é uma capa babilônica ou alguns ciclos de prata que abrigamos quando chegamos em casa. Somos nós mesmos que abrigamos em nossas casas. Não é o outro lá fora. Nós fazemos esse tipo de coisa. Isso nos ensina que nós deveríamos avaliar melhor o custo do pecado, porque o pecado é destrutivo. A simples satisfação de um desejo contrário à vontade de Deus tem um custo altíssimo para nós. Pecados podem custar a nossa reputação, a nossa família, a nossa paz. O pecado custará a nossa alma, porque como vimos, ele é como uma praga que afeta cada parte do nosso ser, incluindo o lugar e as pessoas com quem nós vivemos. O quarto e último motivo que você precisa considerar é que os pecados serão punidos. Um dos aspectos que mais dificultam a compreensão do texto aqui é a violência da punição que Acã recebe. O texto diz que após a sua confissão, Josué envia homens para pegar as coisas condenadas. Elas servem como provas que justificarão a sua punição. No versículo 24, Josué ordena que Acã, os objetos roubados, seus pertences e sua própria casa sejam levados para o vale de Acor. E ali eles são apedrejados e por fim queimados. Para nós hoje é um tanto quanto difícil nós pensarmos no aspecto corporativo que o pacto exige. Isso significa que quando nós olhamos para um texto como esse, a nossa tendência é de o olharmos nos termos de uma democracia como a nossa. No entanto, isso não se aplica ao período que nós estamos lidando aqui, porque esse seria um tipo de anacronismo nosso, impor ao texto um valor ético, democrático e social que não pertence àquela época. Isso seria interpretar o texto às avessas, porque nós estaríamos exigindo do texto padrões que ainda não existiam naquela época. Para os padrões bíblicos, um aspecto fundamental do governo é a solidariedade corporativa. Isso significa que, à luz do pacto, um indivíduo nunca compromete apenas a si próprio. Logicamente, como transgressor, ele atrai a ira de Deus sobre si. Mas era uma responsabilidade corporativa de Israel se manter puro. Por isso, se uma das casas de Israel fosse infiel durante a campanha da conquista, todo o povo estaria comprometido. Isso tem a ver com o tratado que havia sido feito entre Deus e Israel. Deus é santíssimo e ele exige que o seu povo seja nada menos como ele é. Deus exige que nós sejamos santos. O Senhor aceita se relacionar com Israel. E, em troca, ele exige determinados compromissos do povo. Como em um contrato matrimonial, o Senhor se relaciona com Israel incondicionalmente, mas ele exige fidelidade de todo o povo. Então, vejam que o Senhor está fazendo aqui é algo bom. A sua justiça é boa.
o juízo em si não é mal, porque ele é uma expressão necessária do bem. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a justiça exige punição, porque é a punição que expurga o mal. E nesse sentido, a disciplina de Acã aqui cumpre a função de restauração da ordem santa de Deus. Olhando para o versículo 25, nós podemos ver que o texto faz um tipo de trocadilho no hebraico, para demonstrar isso. O texto diz que Acã é levado ao vale de Acor. Acor é uma palavra hebraica que carrega o sentido de inquietação da ordem, de distúrbio. Essa mesma palavra é usada pelo autor bíblico para se referir à calamidade que é trazida por Acã e também à calamidade que o Senhor traria sobre ele. Então, no verso 25, Josué faz um trocadilho em hebraico. Por que você trouxe Acor sobre nós? O Senhor trará hoje Acor sobre você. A ênfase do argumento de Josué é de mostrar a Acã que a sua punição era justa. Acã está sendo retribuído igualmente à sua violação. Ele trouxe Acor sobre Israel, e agora Deus estava devolvendo Acor sobre ele. Isso é importante para que nós entendamos o valor da disciplina para o povo de Deus. Porque muitas vezes, para nós, falar de disciplina é um tabu. E é importante nos lembrarmos, irmãos, que o que traz vergonha não é a disciplina. O que traz vergonha é o pecado. A disciplina é o tratamento do pecado. Ela é a restauração da ordem e do pecador. É esse entendimento que leva Josué a dizer a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor e renda louvores. Se o pecado traz consequências corporativas para o povo, quando ele é tratado, as bênçãos também se estendem a todo o povo. Quando nós nos comprometemos a tratar os nossos pecados, a restauração, a disciplina traz paz, traz cura para a alma, ela traz pureza, ela remove a vergonha do pecado. E é ela que nos conduz novamente ao encontro de Deus quando nós nos desviamos. Porque é o amor de Deus que o leva a nos disciplinar. Apesar disso, eu preciso dizer a você que a justiça de Deus trabalha sobre dois aspectos. O texto nos mostra que Deus está comprometido com a pureza do seu povo e por isso ele nos disciplina. Mas para aqueles que rejeitam deliberadamente o chamado do Senhor, ele exercerá justiça sobre eles. O Novo Testamento aponta para uma realidade escatológica na qual Cristo virá julgar todos os povos. Na tradição cristã, esse evento é chamado de parousia. Ela se trata da segunda vinda gloriosa do Cristo. Nela, o Senhor pactual se apresentará diante dos homens e os julgará conforme os seus pecados. Aqueles que reconciliaram-se com Deus, graciosamente através de Jesus Cristo, vão encontrar paz. A promessa do pacto de Deus para nós é a salvação, mas aqueles que seguiram suas vidas rebeldemente ao Senhor, responderão por uma aliança de obras. E sabemos que o homem se tornou totalmente ineficaz para ser salvo, de forma que, numa aliança de obras, não há nada que nós possamos fazer que acumule mérito suficiente para a salvação. O texto se encerra dizendo que o Senhor apagou o furor da sua ira. As Escrituras nos ensinam que a justiça é um atributo mais do que perfeito de Deus. Isso aponta para o fato de que em seu santo trono, ele está assentado como um santo juiz. E nada e nem ninguém pode escapar dos seus olhos e do seu juízo. Nós escondemos os nossos pecados das pessoas com quem trabalhamos e até mesmo daquelas que moram conosco. Mas eu e você, nós não podemos esconder o nosso pecado diante de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 22, Jesus diz que não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. O apóstolo Paulo, seguindo essa mesma linha de raciocínio, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, diz que o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, e também manifestará os desígnios dos corações. E nesse sentido, as circunstâncias não parecem ser favoráveis para nós, porque cada um de nós quebramos a lei de Deus. Se não roubamos, nós somos descontentes a ponto de desejar aquilo que o próximo possui. Se não adulteramos, abrigamos pensamentos impuros no nosso coração. Se nós não matamos, por outro lado, nós nos iramos injustamente em nossos pensamentos. Ninguém escapa. Por isso, a história de Acã retrata a nossa miséria espiritual. Sua história mostra aquilo que todos nós merecíamos.
Cada homem e mulher que já pisou nessa face da terra merece uma justa condenação. Diante da justiça de Deus, a punição que cada pecado que cometemos merece é o inferno. Cada pecado merece o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós éramos Acã, desordeiros no reino. Diante da punição iminente e inescapável, Jesus olha para nós e toma o meu e o seu lugar. Nós somos poupados por isso. Mas Ele morreu a nossa morte. Cada pecado que nós já cometemos e iremos cometer foi colocado sobre Jesus naquela cruz. E eu concluo dizendo que, para aqueles que vivem retamente diante de Deus, a mensagem de Josué para você é: cuidado para que você que pensa estar de pé não caia, porque ninguém está isento de cair. E aqueles que têm vivido um cristianismo nominal, a mensagem de Josué é um apelo para que você assuma um compromisso verdadeiro com Deus. Porque para os cristãos nominais, as palavras do Cristo glorificado são, conforme Apocalipse nos diz: conheça as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Observe que Jesus está falando isso para gente que está na igreja. Ele não está falando para pessoas que não ouviram o Evangelho. E isso deveria ser alerta o suficiente para nos trazer temor. Por isso, antes de terminar este sermão, é preciso que você assuma alguns compromissos diante de Deus. Primeiro, inclua em sua oração a petição de que Deus torne o seu pecado amargo. Porque nós facilmente podemos nos esquecer que o pecado é repugnante. Foi Thomas Watson quem disse que, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Isso significa que nós não poderemos ter real prazer em Cristo enquanto não odiarmos o nosso pecado. E aí nós precisamos ser honestos conosco. Qual foi a última vez que nos apresentamos diante de Deus chorando por causa dos nossos pecados? Qual a última vez que nós oramos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, porque pequei contra o amado da minha alma? O problema é que o engano do pecado é nos fazer classificar em pecados aceitáveis e pecados que os outros fazem. Sempre o pecado amargo é do próximo. Mas cada pecado diante de Deus é vil. Não há pecado que não seja maligno. Portanto, nós deveríamos usar dos meios graciosos que Deus nos deu para fazer guerra contra o nosso próprio mal. Ore por isso. Segundo, pare de frescuras para obedecer a Deus. Pare de arrumar desculpas para dizer que você não pode obedecê-lo. Pare de criar em sua agenda uma série de ocupações que, na verdade, estão te afastando de Deus. Pare de usar as distrações que você mesmo cria para depois dizer que você pecou porque havia motivos. E aí então você tem no seu coração um manual memorizado de cabeça dos 1001 motivos para ser desobediente a Deus. Abandone isso, porque tratando-se do pecado, é o futuro da sua alma que está em jogo. E por último, terceiro, exercite o seu amor a Deus. Amar a Deus é o exercício espiritual mais sublime que você pode fazer. Amar a Deus faz com que a alma experimente delícias eternas. Isso significa que você encontra um amor que não é passageiro, mas é um amor que a tudo supera, que é maior que tudo. De maneira que nenhum dos amores desse mundo pode oferecer para a sua alma o prazer que o amor a Deus pode te dar. Por isso, o resultado de se amar a Deus é que nenhum ídolo do seu coração terá preço maior para você. Porque esse é o problema da idolatria. Nós amamos coisas acima de Deus, quando na verdade nós precisamos ocupar o nosso coração com um amor que não pode ter concorrentes. Por isso o segredo para se vencer o pecado é amar a Deus. Feche seus olhos e ore.